coisa do ordinário. Às vezes a gente conhece pessoas, mas poucas vezes a gente encontra. Conversas Frutíferas de hoje é de um encontro verdadeiro. Marcelino Freire, Marcelino Juvencio Freire, filho de Antônio Juvencio Freire e Maria do Carmo Freire. E que bom que a gente se encontrou, né? Então, nesses encontros que a gente espera que não seja só de uma vez, mas da vida toda, sempre. Eu acho que a gente se encontra porque a gente já se encontrou em algum lugar. Se fôssemos antigos, o encontro só faz a gente se renovar, ficar moderno. É isso aí, um amigo meu fala, somos amigos de longas datas, só faz algum tempo que a gente não se vê. Exatamente. Amigos de infância, né? E que bom que a gente se reencontrou pela palavra, né? Pela palavra. E a palavra? Toda palavra lavra, toda palavra colhe, toda palavra pede, toda palavra pode. Eu estou citando uma poesia de um grande amigo meu, João Paulo, artista plástico pernambucano, querido amigo. Então, toda palavra lavra, toda palavra colhe. Estamos aqui colhendo, né? E toda palavra nasce? Toda palavra nasce, toda palavra é gerada, fincada no chão. Eu costumo dizer que a gente não escreve, a gente inscreve. A gente finca no chão, inaugura, né? Coloca no chão essa semente da palavra. Bom, já que a gente está falando em conversas frutíferas, né? Se você fosse uma árvore fincada no chão, que árvore você seria? Algaroba. Algaroba? Algaroba é uma árvore que fica sempre verde no sertão pernambucano. Porque eu sou de Sertânia, Pernambuco, né? Sertanejo. E algaroba faz parte dessa minha geografia, deste chão. Eu estive recentemente em Dubai, a convite, né, de umas escritoras queridas lá de Dubai, escritoras que trabalham seus livros. Eu fui lá exatamente para coordenar uma oficina e a primeira coisa que eu encontro em Dubai é um pé de algaroba. Aí, olha, eu exatamente disse, claro, a algaroba, esse al, né, teria que estar exatamente, é muito antiga. E quando eu reencontrei essa árvore, é como se ela estivesse me acompanhando desde Sertânia. De Sertânia para Dubai, essa árvore estava conversando pelas raízes aí, me levando até um outro lugar, até o outro lado do mundo. O que você leva de Sertânia para o mundo, esse sertanejo? O que esse sertanejo leva de Sertânia para o mundo? A oralidade, eu levo o chão da minha palavra, eu levo os pés da minha mãe, o silêncio do meu pai, a música da casa, a oralidade, a força, a teimosia. Eu sou muito teimoso, eu faço as coisas que eu não posso fazer. E eu acho que isso aí é muito sertanejo, é muito sertânico. Cores. Leva cores? Levo, gosto muito de azul, gosto muito de marrom, gosto de verde, gosto de amarelo. Eu gosto do que está vivo, gosto daquilo que pulsa. E as cores o tempo inteiro estão pulsando, né? Esse amarelo não é só amarelo, é amarelo do quê? É amarelo do angu, do milho, do debulhar o milho, fazer canjica. A gente tem conversado, né, Zuzu, que João Cabral de Melo Neto, poeta pernambucano, diz: eu prefiro a palavra manga à palavra alegria. Então, quando você fala amarelo, eu lembro da manga também. Quando ele diz que prefere a palavra manga, é porque a manga representa a alegria, né? Tem a manga como representação dessa saudade que o João Cabral sentia de Pernambuco. Então, quando você falou amarelo, imediatamente milho, minha mãe querendo fazer canjica, mobilizando a casa inteira no São João para poder fazer aquela canjica, e dizia para mim assim: você não é bom de mexer canjica, Marcelino não é bom, a canjica não vai ficar boa, mas ele é bom de escrever carta. Então, eu era bom para escrever, mas não para mexer canjica. Bom, então foi daí que surgiu o Marcelino de hoje. É daí, eu acho que cada um tem uma função em casa, né? Quando a gente descobre a nossa função, meu irmão era bom de mexer canjica, sabia mexer bem, não era preguiçoso, eu sou preguiçoso, mas, no entanto, quem escrevia as cartas da casa, eu quem escrevia. Então, olha, Marcelino não é bom daquilo, mas ele é bom de poesia. Ele é bom de nos fazer chorar. Ele nos emociona pela palavra, né? Então, eu encontrei, o primeiro lugar em que eu fui respeitado como escritor foi na minha casa. Disse, olha, isso muda o mundo, né? Muda o mundo.
e eu tinha de alguma forma uma importância na casa, porque eu lia a Bíblia para o meu pai, eu escrevia as cartas da casa, eu lia as bulas de remédio, muitos remédios, né? Numa casa nordestina você tem o oratório com todos os santos e a farmácia com todos os remédios. Para as dores da alma, o oratório, para as dores do corpo, a farmácia. Nossa, uma ilha. Uma ilha, sim, a gente fala muito de ilha, né? De que essas palavras, essas coisas que a gente finca no papel, planta no papel, são ilhas. Quando a gente chega a um livro, a gente está chegando, náufragos que somos, chegamos a um livro como uma tábua em que a gente vai se agarrar. Chegamos como se chegássemos em uma ilha. Então, o livro é uma ilha. Os versos, cada poema também são pequenas ilhas dentro daquele grande arquipélago. Mas disso tudo, como é que surgiu realmente Marcelino escritor? Como é que ele deixou Sertânia, né? E foi aí ganhando as livrarias, as escritas, os encontros? Então, eu acho que o escritor começa exatamente num pertencimento ali. Um menino muito deslocado, muito tímido, vai encontrando na palavra um suporte, né? Um abraço, né? Um lugar de estar percebendo o mundo a partir daquele campo. E como é que você foi para o primeiro livro? Como é que conta um pouco dessa sua trajetória para a gente? Eu fiz, primeiro, eu descobri Manuel Bandeira quando eu tinha 9 anos de idade, o poeta Manuel Bandeira, poeta pernambucano. Eu descobri com 9 anos de idade e a partir dali eu quis ser Manuel Bandeira, quis escrever igual ele, percebi que ele era pernambucano, eu pernambucano também, então eu posso ser um escritor, porque esse escritor que me emociona veio do mesmo lugar em que eu vim, Pernambuco, né? Eu fui fazer teatro também aos 9 anos de idade. Então, o teatro e a poesia, eu encontrei com 9 anos de idade essas duas expressões, né? E aí eu senti que ali eu poderia começar a escrever meus primeiros poemas, fiz teatro com 9 anos, e aí eu acho que um poeta pega na mão da gente e ajuda a gente a atravessar a rua. Então, em algum momento, eu estava precisando do Manuel Bandeira, ele pegou na minha mão, aí depois ele me deixou na mão da Cecília Meirelles, depois ele me deixou na mão da Noêmia de Souza, entende? E quando a gente vê, a vida inteira, essas pessoas estão nos ajudando, esses artistas, esses poetas nos ajudando a atravessar espinhas. O primeiro livro que eu ganhei, não que eu escrevi, foi a Antologia Poética do Manuel Bandeira. A partir dali comecei a escrever, fazer parte de grupos de poesia, fazer parte de grupos de teatro, e aí fui começando a escrever meus primeiros textos, minhas primeiras peças. Meu primeiro livro publicado só veio ser publicado em São Paulo, em 1995, com vários textos que eu tinha escrito antes. Foi por conta própria. Uma vez eu mandei o meu livro para a editora falou que não iria publicar meu livro. Eu digo, ela pode dizer não para mim, mas eu não posso dizer não para mim. E aí eu mesmo fiz o meu primeiro livro, depois apareceu um crítico literário, João Alexandre Barbosa, que me indicou para uma editora. Aí foi quando eu fiz o primeiro livro todo com editora, né? Quando eu digo uma editora, não uma produção independente, e foi o Angu de Sangue, do ano 2000. Aí foi a partir desse livro, Angu de Sangue, que eu comecei a ser mais conhecido por outros escritores e entrar um pouco no meio literário. E quantos livros você já publicou até hoje? São uns 8, viu? São vários livros de contos, um único romance. Mas tem coisa nova vindo por aí, né? Então, a gente está conversando aqui, né? A gente se encontrou aqui em São Francisco Xavier e eu estou aqui desde o começo do ano, isolado para escrever o meu segundo romance, com o qual eu luto desde 2015. É difícil, né? Que luta é essa, né? Com a palavra, né, Jesus? Mas eu estou saindo daqui um original aí de um novo livro e vamos ver aí para esse ano aí. Bom, estamos aqui no Conversas Frutíferas com a trilha sonora do Rio das Couves ao fundo. Rio das Couves, São Francisco Xavier, Serra da Mantiqueira, Brasil, mundo. E você já foi muito pro mundo, né? É engraçado como a palavra vai fazendo pontes para outros lugares, né? Eu conheço todas as capitais brasileiras, todas as capitais. Quem me levou à escolha que eu fiz.
porque eu escolhi a literatura. Por mais que dissessem que não era isso que ia me levar a nenhum lugar, né? Não vai te levar a nenhum lugar essa tua escolha. Estamos aqui conversando, essa literatura que eu escolhi fez com que eu te encontrasse. Essa literatura que eu escolhi fez com que eu conhecesse muitos países, traduzido em alguns países, escritores latinos, escritores europeus, escritores africanos, mas tudo isso porque um menino conheceu Manuel Bandeira em determinado momento, um menino de uma família de 14 filhos, 9 sobreviveram, eu sou o caçula desses 9 filhos. Minha mãe dizia, meu filho, estude para ser gente, estude para ser gente. Mas ser gente não era ser poeta. Quando ela dizia estude para ser gente, não para ser advogado, engenheiro, médico, mas nunca escritor. Eu escolhi ser escritor e ser poeta. Né? E qual literatura? Quando você fala literatura que eu escolhi, você vai por um caminho, não é qualquer literatura. Qual é a sua literatura? A literatura da vingança, do vexame lírico. Eu escrevo para me vingar. Escrevo para me vingar de algo que não vai bem, de uma injustiça social, de um amor que foi embora. Em algum momento, você, que era o escritor, se transformou num multiplicador. Em alguém que leva a literatura para qualquer pessoa que queira plantar nesse solo fértil, não é isso? Como é que aconteceu isso? Como é que você virou aí um Marcelino que faz as oficinas, que faz papos de escritores e escritoras? Como é que aconteceu isso? Eu não quero estar sozinho, não quero me sentir sozinho. E eu quero que as pessoas percebam que elas também não estão sozinhas. Então, quando eu estou num trabalho de coordenar uma oficina, de encontrar esses escritores e essas escritoras, que já são escritores e escritoras, e não sabem, porque tem palavra, eu faço uma pergunta logo na oficina, qual é a palavra que só você tem? Então, qual é a palavra que só você tem? É com essa palavra que você vai escrever. E a pessoa diz, a palavra que só eu tenho. E aí começa a descobrir que tem repertório, que tem palavra, e pode sim colocar essa palavra no papel, esse testemunho no papel. Então, quando eu coordeno essas oficinas, é para eu encontrar parceiros e parceiras desse lugar, não é? Eu não me senti tão sozinho. Então, não estamos sozinhos, tem outras pessoas que podem se juntar a nós nessa luta, né? Se juntar com a palavra e pela palavra. Então, o que eu encontro são parceiros e parceiras. Parceiros de cerveja. Eu quero encontrar gente que eu possa beber. Só entra a gente aqui, viu? A gente fez uma oficina de literatura, todo mundo escreveu, mas todo mundo bebeu também, pulou em cachoeira, viveu, né? Então, acho que foi lindo desse encontro, que a gente estava escrevendo e vivendo, compactuando uns com os outros. Agora, você tem ideia de quantas pessoas você já ajudou a se tornar escritores e escritoras, a fazer esse nascimento desses seres que guardavam dentro de si coisas que deveriam estar no mundo? Essas pessoas já nasceram, essas pessoas já estão nascidos e nascidas. O que eu faço é uma espécie de potencialidade desse nascimento, né, para que perceba que muitas coisas que a pessoa faz não nasceram delas. Tem um sistema literário o tempo inteiro querendo dizer o que você quer dizer. Aí o meu trabalho é exatamente, olha, vem para cá, fazer uma ponte, né? Essas pessoas já têm lugares em que elas nasceram, geografias específicas, avós, mães, pais, quintais. Aí o que é que eu faço? Vamos florescer, né? Aproveitando o gancho do teu programa, vamos florescer esses nascimentos ainda mais. Então o que eu faço não sou um parteiro, mas sou alguém que ajuda a cuidar daquele nascimento. Você pode contar para a gente algumas pessoas que já fizeram oficinas com você e que foram aí para o mundo nos seus livros? É muita gente, viu? É muita gente, mas eu posso citar uma querida escritora que vi. Ela já era... as pessoas chegam nas minhas oficinas, já são escritores, não tem um livro ainda. Então, que eu vou indo cuidar, conversar, provocar para que esse livro aconteça. Mas o escritor existe, o livro não. Então, eu vou cuidando
daquele livro que está nascendo. Então, a Aline Bay, Peso do Pássaro Morto, é uma autora que, inclusive, de quando em quando eu faço umas práticas na minha oficina, que são práticas de... Eu não gosto de chamar de concursos. A pessoa, ao final da oficina, apresenta um original. Se esse original for escolhido, esse original é publicado pela editora Nós, que é uma parceira minha, Simone Paulino, maravilhosa. A Aline Bay foi publicada por lá. Sheila Asmanioto, uma escritora de Campinas, que me escreveu pedindo para ser minha monitora do curso. Olha, eu não tenho dinheiro para pagar o seu curso, mas eu estou desempregada, mas eu queria muito fazer o teu curso. Ela queria tanto fazer o curso que eu a convidei para ser minha monitora, e ela lá também escreveu um livro premiado. Havia muita gente. A Mariana Salomão Carrara, que já tinha livros publicados, mas também ganhou uma prática dessa minha oficina. Carol Rodrigues, um livro Sem Vista para o Mar, que ganhou Jabuti, ganhou... Eu não gosto nem de citar muito os prêmios que a pessoa ganhou. Não, os prêmios, eu acho que a pessoa conseguiu sair dali com um livro, colocar esse livro debaixo do braço, compreender que tem que cuidar daquele livro também, cuidar da sua palavra, né? E sai com aquele livro debaixo do braço. Eu digo que o maior distribuidor de livro no Brasil é o Sovaco. Coloque o livro debaixo do braço, cuide do seu livro, e muita gente tem me dado muita alegria, né? Mas vou te dizer uma coisa, uma das minhas frustrações de coordenar a oficina de literatura é aquele livro que eu pergunto, cadê aquele romance? Será que aquela pessoa terminou aquele romance que era tão bom? Será que ela conseguiu vencer os desafios, os bloqueios? Que eu nunca mais tive notícias da pessoa nem do livro. Então, o que eu fico assim, às vezes, eu digo, nossa, o que é que aquela pessoa fez com aquele livro de poesia tão lindo? Será que persistiu? A vida é muito veloz, muito urgente, né? Então tem uma hora que a pessoa vai fazer outras coisas mesmo, não é crítica nenhuma, mas eu fico, quando e quando, lembrando, nossa, aquele livro de contos, onde será que anda aquela pessoa? Eu gosto muito de saber, porque eu quero esses parceiros comigo, eu quero encontrar com eles para tomar uma boa cerveja. E qual é o papel que a literatura está fazendo hoje? Está mudando o papel que a literatura tinha? Novos escritores, mulheres escrevendo, toda essa diversidade, essa multidiversidade na literatura. O que está mudando, o que está florescendo nesse campo? Eu gosto muito desses movimentos todos que perguntam, por exemplo, ou chamam a atenção da gente, leiam mulheres, né? Leiam mulheres. Aí eu tenho alguns amigos meus que dizem, agora não vão ler mais os homens? Eu digo, não. Porque quando você tem esse movimento Leiam Mulheres, eu nunca vi nenhum movimento, Zuzu, começar calmo, dizendo assim, leiam mulheres, mas olha, homens, a gente não está falando para não ler vocês, a gente só está dizendo, não, a gente está dizendo, leiam mulheres. Porque assim chama a atenção da gente para saber quantas autoras a gente tem em casa, não é? Uma editora pequena também faz, uma editora pequena diz, comprem os livros das editoras pequenas, dos pequenos selos, né? Por quê? Porque se você deixar, você olha para a sua estante e só tem livro das grandes editoras. Aquela biblioteca não é tua, aquela biblioteca é do assessor de imprensa, do diretor de marketing, que fez um marketing tão bom que você só compra livros daquela editora. Os livros dos autores independentes, dos autores que fizeram seus próprios trabalhos. Então, eu acho que a literatura está mudando no momento que esses movimentos dizem, olha, como é que você está representando o negro, a negra no teu trabalho, né? Então, as autorias negras que já existiam há muito tempo, a gente tem que lembrar que Lima Barreto, Machado de Assis, João do Rio, foram contemporâneos, 3 grandes escritores brasileiros negros no século XIX. Né? O que aconteceu depois, um tempo em que a literatura brasileira foi ficando cada vez mais branca, esquecendo as autorias negras. Mas
as autorias negras nunca deixaram de escrever. Carolina Maria de Jesus, os Cadernos Negros, né, que é um projeto que tem quase 50 anos de existência, e é só fortalecidos por esse movimento, por essa chamada de atenção, as livrarias mudaram. Você entra numa livraria, essa diversidade já está bem ali colocada, mas sempre houve que produzisse. Quero chamar a atenção das autorias LGBTQIAPN+, muitas travestis maravilhosas escrevendo pelo mundo, chegando, não que não estivessem, mas chegando com mais força quando esses movimentos pedem essa presença, né? E precisam dessa presença. Homens trans, mulheres trans, livros extraordinários sendo escritos o tempo inteiro. Então, é um momento de muito movimento, um momento muito frutífero. Bom, e o que você poderia dizer, então, para quem está em casa e fala assim, eu não sei escrever ou eu não dou para escrever, eu nem escrevo? Você escreve sim, faz o seguinte, faz uma lista de 10 itens que só existiram na sua infância. Do número 1 até o número 10. Coisas, pessoas que só existiram na sua infância. Quando você terminar a lista desses 10 itens, você terá feito uma poesia. Quando você terminar a lista desses 10 itens, você terá tocado na palavra que te pertence e nessa infância que só foi sua. Então é a partir dessas palavras e dessa lista que você começa a tocar esse teu repertório e dar um beijo no tempo, que é o que diz Júlio Cortázar. O escritor, ele dá um beijo no tempo e volta. Então você tem, sim, capacidade de ir lá na tua infância, dar um beijo e voltar com notícias de lá. Bom, então, convido você a fazer essa lista, dar um beijo na sua infância, descobrir quem mora dentro de você, qual é a sua palavra, e, qualquer dúvida, procura a oficina do Marcelino e vem descobrir aqui com ele, porque é inacreditável, porque em 5 dias, foram 5 anos, foram 5 vidas que nós vivemos nesse lugar maravilhoso aqui em São Francisco Xavier, agradecendo aqui, né, a Pousada Meliqui, ao Rio das Couves e a você, Marcelino. Que você colocasse as suas palavras que você quer que ecoem aí por esse espaço afora. Agradecer a você, agradecer a Márcia que está ali atrás das câmeras, Paulo Palado que está ali, agradecer nossa escritora que não escreve. Nossa escritora que não escreve. Né? A Meli chegou na oficina e disse, eu não escrevo. Aí eu coloquei, fiz umas provocações lá. Ela diz um verso, escreveu um verso, uma ilha tão linda, que ela diz assim, enquanto você está procurando Plutão, a lua está olhando para você. Algo assim, né? Mais curtinho, né? Você procurando Plutão e a lua olhando para você. Olha que verso belíssimo. Não escreve? Escreve, tem palavras que guarda consigo. Aliás, para terminar, que você disse, né? Que eu terminasse com alguma outra palavra, para dizer, não é que venha para a minha oficina, vamos nos encontrar. Eu continuo muito sozinho. Estou com muita gente sempre, mas continuo muito sozinho, porque cada encontro vai nos preenchendo uma solidão específica. Vamos nos encontrar em algum momento. É isso aí. Bom, conversas frutíferas, pessoas que dão frutos, o extraordinário poder do ordinário. Vamos dar um abraço? Terminou? Terminou! Vai me dar um abraço? Um abraço. A única coisa não era o que o Abu Dhabi